São 11 da noite, você está deitado, deitada, o corpo cansado, querendo descansar, mas a cabeça não para. E aí vem aqueles pensamentos, e se eu não conseguir dormir? Amanhã vai ser horrível. Poxa, por que eu falei aquilo hoje? O que vão pensar de mim? Enfim, inúmeros pensamentos aí. Você tenta parar, tenta pensar em outra coisa, conta até 10, respira fundo, pega o celular, mas continua. Os pensamentos estão ali agitados e você não consegue relaxar para conseguir descansar. Se isso acontece com você ou toda noite ou boa parte das noites aí, eu preciso te contar algo que vai mudar completamente como você entende esse ciclo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, porque o problema não é, o fato aí de você pensar demais, tá? O problema é que você tá tentando controlar algo que quanto mais você tenta controlar, mais acaba aí se intensificando, até travou a língua. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar, tá, o mecanismo por trás disso e 3 técnicas que mudam sua relação com os pensamentos aí, com os seus pensamentos de uma vez, tá bom? Olá, sou a Gabriele, psicóloga, e antes de chegar, de te ensinar aí as técnicas, me responde uma coisa. Quando você tá nesse looping aí de pensamentos, o que você normalmente faz? A maioria das pessoas, tenta ali bloquear ou pensar em outra coisa, tenta se distrair, tenta talvez pensar positivo, forçar aquele pensamento positivo, ou talvez coloca um fone de ouvido, abre o celular, começa a ver vídeo, assiste qualquer outra coisa só para acalmar, aquietar os pensamentos, falar, depois eu penso nisso. Só que isso funciona por quanto tempo, hein? Possivelmente ali alguns minutos, Porque hora ou outra os pensamentos voltam e você fica ali se perguntando o que há de errado comigo, eu não quero resolver isso agora, não quero olhar para isso agora, mas não adianta. Gente, entenda uma coisa, tá? Sua mente foi feita para pensar, Principalmente se tem situações ali que está, te causando incerteza, tá te deixando pressionado ou pressionada, ou às vezes você tem algo importante para resolver, Então o problema começa quando você tenta forçar esse pensamento a pausar ali, quando você tenta não pensar, tá? Quanto mais você tenta suprimir um pensamento, mais ele volta. É aquilo, Se eu te pedir para você não pensar num urso branco pelos próximos 5 segundos, adivinha o que vai acontecer? Possivelmente você vai pensar no tal do urso branco, Então você fica ali repetindo para si mesmo para parar de pensar nisso, Gente, isso não te ajuda, tá? Você só tá alimentando exatamente o que você quer eliminar. E, inclusive, tem mais um erro que a maioria das pessoas acabam cometendo, que é quando você acredita automaticamente em tudo que você pensa, Os pensamentos, eles vão vir, é normal a gente pensar, mas a gente precisa também, obviamente, como eu disse, eu não vou ficar ali, eu não quero pensar nisso agora, eu não vou olhar para isso agora, isso não funciona, mas também eu preciso começar a filtrar os pensamentos, a questionar esses pensamentos, tá? Então, quando o pensamento aparece e você entra nele sem questionar, então, um exemplo, sei lá, pensamento, poxa, isso aqui vai dar errado. Isso talvez te gere ansiedade, talvez te gere um pouco de medo, de receio, e aí o seu comportamento é simplesmente acreditar naquilo, talvez acreditando nisso, obviamente você não vai tentar fazer o que você precisa tentar fazer e a consequência é que de fato vai dar errado. Então percebe, eu entrei no pensamento e esse pensamento de fato me levou àquela consequência que eu temia. Por quê? Porque eu não questionei. Porque simplesmente eu falei, vai dar errado? Então é isso, tá? E o ponto de virada não é você parar o pensamento, tentar pensar em outra coisa. É você não acreditar em tudo que você pensa. É você começar a questionar esses pensamentos, tá? Então, vamos pensar em 3 estratégias para colocar isso que eu tô te falando em prática, tá? Primeira técnica, rotular o pensamento. Então, em vez de deixar o pensamento ali te engolir, você nomeia ele, tá? Então, em vez de vai dar errado, você diz internamente, poxa, eu tô tendo esse pensamento de que vai dar errado. Percebe?
Parece simples a mudança ali na frase, mas essa frase, gente, ela cria uma distância entre você e o pensamento, tá? Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem observa ele. Então, ao invés de eu vestir a camisa do vai dar errado, eu coloco o pensamento distante. Falo, poxa, nessa situação eu estou pensando que pode dar errado. Por que é que eu acho isso? Eu começo a rotular, a questionar o pensamento, percebe? A técnica 2 é deixar passar. Lembra, não é interromper, eu não quero pensar nisso. É deixar o pensamento vir, mas ir ao mesmo tempo. Né? Então, imagine os seus pensamentos como um carro passando na rua movimentada. Né? A prática é observar o pensamento surgir, reconhecer que ele está ali e deixar ele seguir. Né? Você não luta contra ele, você não discute, você não tenta resolver, você só observa. E a terceira técnica é a ancoragem, né, que a gente chama. Então, quando a gente pensa demais, a gente fica ali sem conseguir entender o que é que está acontecendo, o que é que está me gerando ansiedade. E aí, a ancoragem te traz de volta para o agora. Tá? Então pode ser, como é que você faz isso, né? Pode ser através da sua respiração, então você inspira por 4 segundos, solta em 6, né? Pode ser utilizar ali os seus sentidos, né? O que é que eu tô ouvindo agora? Presta atenção no ambiente. O que é que eu estou sentindo na minha pele? Qual a textura da minha roupa? Percebe? Você foca em algo do presente, do aqui e agora. Tá? Isso é uma técnica de redirecionamento consciente, tá? Então, ou seja, você não está ignorando o pensamento, você só está escolhendo onde colocar a sua atenção nesse momento. Perfeito? Então, vamos resumir o que você aprendeu hoje. A sua mente, ela não para porque ela foi feita para pensar, né? Nós temos ali diariamente inúmeros pensamentos, especialmente em situações de incerteza. O nosso erro é tentar bloquear ou suprimir os pensamentos. Tá? Isso só fortalece aquilo que eu não quero focar naquele momento. Então, as 3 técnicas para te ajudar a mudar isso eu começo a questionar os pensamentos, identificar ele, né? Se eu tô sentindo ali, por exemplo, um pouquinho de ansiedade, eu vou questionar o que é que tá passando na minha cabeça, tá? Segunda técnica, o deixar passar. Eu vou observar o pensamento, mas eu vou deixar ele passar, tá bom? Tá tudo bem. E a terceira é a ancoragem, né? Então, eu trago a atenção de volta pro agora, pro presente, usando ali alguns dos meus sentidos, seja o que eu tô ouvindo, o que é que eu tô vendo na minha frente, certo? E o insight mais importante do vídeo é: você não precisa resolver tudo que você pensa ali naquele exato momento, tá? Até porque tem pensamentos, tem preocupações que nós temos que nem sequer chegou a acontecer, né? Então, inclusive, se você quer trabalhar isso de forma mais profunda, né, aprender a identificar os seus pensamentos, padrões de pensamentos, né, e desenvolver ali ferramentas reais para mudar, o método DP ele foi criado exatamente para isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu quero que você me conte aqui nos comentários qual pensamento mais te prende nesse looping, né? O que é que você fica tanto ruminando aí? Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.